Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. A paz do Senhor Jesus, quero trazer hoje neste dia uma palavra que é de utilidade pública. Uma palavra que é de muita utilidade para a nossa vida, para os nossos corações, não só para os cristãos, mas para todo ser humano que teme, acredita em Deus e que teme a Deus. Ela se encontra em Atos, no capítulo 5 de Atos, no versículo 38 e 39. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aqui no título dessa palavra diz o conselho de Gamaliel. Gamaliel era um dos fariseus, ele estava reunido no meio dos fariseus. Os fariseus pegaram os discípulos para prendê-los, porque eles queriam calar os discípulos, eles queriam parar aquela obra que estava falando o nome de Jesus, porque eles não queriam que falasse o nome de Jesus, porque eles não participavam daquilo ali, eles faziam parte de outra religião. E eles queriam perseguir, prender, eles queriam calar, eles queriam parar. E Gamaliel era um dos fariseus, mas ele tinha a sabedoria e o temor de Deus. E ele apresentou diante deles: vamos parar, deixa eles ir, deixa eles ir. Deixa esses discípulos ir, deixa esses homens que estão falando em nome de Jesus, deixa eles ir. Se a obra for deles mesmos, se eles estão falando em nome de um homem que realmente não é filho de Deus, que não tem poder para nada, que não pode fazer nada, se eles estão falando se a obra é deles mesmos, ela vai se desfazer sozinha. Se nós precisarmos colocar a mão, se nós precisarmos fazer nada, utilizarmos com a força do nosso braço, não. Se for, não for de Deus, ela vai desfazer por si mesmo. Deus mesmo toma conta. Mas se for de Deus, ninguém pode deter. Para que nós não venhamos nos achar combatendo contra o próprio Deus. Olha essa sabedoria. Por quê? Porque se aquela obra era de Deus, eles começaram a perseguir os discípulos. Eles começaram a perseguir os servos de Deus. E ali, aquela obra sendo do Senhor, eles estavam combatendo ali direto com Deus. O que eu falo? É muito perigoso hoje nos nossos dias. As pessoas estão muito no direito de julgar. Elas julgam as outras pessoas, elas julgam as outras igrejas, só porque elas não fazem parte daquela igreja, ou porque elas não acreditam naquele tipo de trabalho, elas não acreditam naquilo que está se desenvolvendo dentro daquela daquela igreja. Ali elas começam a perseguir, começam a falar, começam a caluniar, começam até a querer acabar de qualquer forma. Está combatendo contra Deus. Aqui, irmãos, eu quero continuar esse vídeo, parou aqui em 3 minutos. Eu dei ali aqui, queria a mensagem, né, rápida, mas aqui eu quero explanar mais. Aqui ele fala de 2 homens que antes os discípulos apareceram. Ele fala de Teudas, que foi um homem que se levantou também, falando em nome de Deus, lançando uma nova religião ali naquele tempo, e ele conseguiu muitos seguidores, assim diz a palavra, e assim Gamaliel estava falando. Ele conseguiu muitos seguidores, mas o que aconteceu com Teudas? Que segundo Gamaliel fala, Teudas morreu e os seguidores dele foram dispersos, cada um para um canto, e acabou aquela religião. E foi se levantado outro, Judas, não Judas Iscariotes, que negou Jesus, não o outro Judas que também seguiu, mas está falando de um Judas aqui que foi antes do tempo dos apóstolos, antes do tempo dos discípulos, que também se levantou pregando uma nova religião, pregando, falando em nome de Deus, atraindo grandes multidões, e ele falou que a obra se desfez por ele mesmo, acabou ele indo, né, morreu, e também as pessoas, cada um foi para o seu canto. O que ele queria dizer aqui? Que Jesus tinha se levantado também. Mas Jesus não era como aqueles homens que tinham se levantado. Jesus, ele era o Filho de Deus. Mas eles, como eles não acreditavam, mas o que ele quis dizer para eles? Que ele também veio pregando, e como Jesus para eles morreu, que aquela obra ali, se não fosse de Deus, ela ia se desfazer, cada um ia para o seu canto, e daqui a pouco não iria falar mais no nome de Jesus, não iria mais saber de mais nada, aquela religião ali, que era nova religião, para eles era uma nova religião, que estava ali sendo começada, iniciada, iria se desfazer. Mas se ela fosse de Deus,
ela ia permanecer, eles não iriam ter força no braço para lutar contra ela, porque ninguém pode lutar contra Deus, ninguém. E eles iriam estar se achando que combatendo contra o próprio Deus, porque ele entendia, ele compreendia. Ora, um homem fariseu, doutor da lei, muito estudado. Ele estudava muito a Bíblia, os 5 livros da Bíblia, que é os livros da lei, que é os livros de Moisés, onde ali eles se apegavam àquelas leis ali escritas nos livros de Moisés, que começam em Gênesis, Deuteronômio, Números. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são onde está a lei, onde Moisés que escreveu esses livros, né? E que onde está a lei que os fariseus seguiam. Ele era doutor, ele não era só um estudioso, ele era doutor, então ele entendia muito da lei, mas ele era um homem sábio. Ele falou, se for de Deus, quer dizer, se for de Deus, e nós não vamos conseguir combater ele, mesmo se nós vamos estar combatendo contra o próprio Deus, porque ele tinha um entendimento no seu coração, na sua mente, no seu coração, de que quem está perseguindo um servo de Deus, ele não está lutando contra o servo de Deus, está lutando contra Deus. E quem está perseguindo, quem está se levantando, ou tentando atrapalhar, ou tentando parar a obra de Deus, a obra que um servo de Deus está iniciando, está começando, está fazendo, ele não está tentando parar aquele servo, ele não está tentando parar aquela obra, ele está tentando parar o próprio Deus. Ele está tentando parar a própria vontade do Senhor. Isso é muito sério. Isso é um vídeo de utilidade pública, porque nós estamos vivendo um tempo que todo mundo se acha no direito de julgar, de lançar pedra, todo mundo se acha no direito de ser doutor da lei, quando na verdade não é doutor de nada, é doutor do seu próprio entendimento, tá? Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Não é só você conhecer de Bíblia, não é só você ler entendimento, fazer um curso teológico, não. É ter o Espírito Santo de Deus para te dar a verdadeira revelação daquilo que está escrito na palavra. É você ter a revelação do Espírito Santo de Deus para entender e compreender com amor, com justiça, para ter um equilíbrio, para saber o que a palavra está querendo nos falar, o que a palavra do Senhor está querendo nos trazer. É para você ter um discernimento e um equilíbrio, para a gente sabermos, para não agir com tanta rigidez, mas também não agir com tanta frouxidão, deixar tudo correr solto, né? Para ter um equilíbrio, mas nós precisamos do quê? Do Espírito Santo de Deus, agindo em nós, não só do conhecimento da letra, não só de um curso de teologia. Eu não estou falando que não precisa fazer, que não é bom fazer, mas muito acham que por ter o curso de teologia eles sabem muito, eles entendem muito. Eu conheço pessoas que não são pastores, não tomam conta de igreja, mas foram lá e fizeram o curso de teologia para ter mais conhecimento da Bíblia. Às vezes as pessoas se acham no direito de julgar. Outras pessoas que nem fizeram teologia, outras pessoas que leem a Bíblia, elas acham que é daquele jeito e já vêm comentar no vídeo de alguém, ou vêm falar mal de alguém, se levantar contra uma pessoa, contra uma obra, até mesmo um ministério, outro ministério. Às vezes o ministério acredita numa coisa, que Deus deu aquela revelação para eles da palavra daquele jeito. O outro ministério não acredita porque eles receberam também de outra forma. Uns têm o entendimento de um jeito, outros têm o entendimento de outra forma. E cada um ali às vezes fica um perseguindo o outro porque não acredita. Um não acredita naquilo, outro não acredita naquilo. E o que o Conselho de Gamaliel nos traz para nosso tempo hoje em dia? Deixa. Se você não acredita, vai viver sua vida com Deus do jeito que você acredita, do jeito que você crê no seu coração. Agora, se você não acredita naquilo que está acontecendo, que a outra pessoa está pregando, que está acontecendo em outra denominação, em outra igreja, e às vezes você não concorda, você não faz parte, aí você às vezes quer perseguir, às vezes você até que é pastor, você que é membro de igreja, você não é um missionário, um apóstolo, às vezes quer perseguir, quer lançar pedra, quer parar aquele trabalho, às vezes até um trabalho que está crescendo demais, às vezes as pessoas querem parar, porque está crescendo demais aquele trabalho, às vezes quer parar, às vezes quer se levantar contra, porque quer parar, e não se dão conta que estão se levantando contra o próprio Deus. Muitas pessoas, irmãos, até conscientemente eles fazem isso. Muitas pessoas sabem que o trabalho é de Deus, que a vida da pessoa é de Deus, que a obra que a pessoa está fazendo é de Deus, mas as pessoas ainda insistem em se levantar para parar a pessoa, achando que ela está ali se levantando para parar aquela pessoa, mas elas não estão se levantando para parar a pessoa, elas estão se levantando para parar Deus,
para a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então vamos trazer essa palavra para o nosso coração neste dia. Vamos tomar cuidado. Não vamos se levantar. Por que não vai cada um, já que você crê nisso, vai procurar a sua vida, crer naquilo que você crê e seguir? Eu não acredito nessa forma, nessa liturgia de culto que aquela igreja faz. Eu não acredito naquela forma que aquela igreja faz. Eu não acredito do jeito que aquela irmã prega. Eu não acredito do jeito que aquele irmão prega. Eu não acredito, eu não creio, eu não concordo. Tá, irmão? Então vai orar. Vai orar se você crê fielmente naquilo que você serve, naquilo que você acredita, você acha que o irmão não está fazendo certo, não é aquilo, é daquele jeito. Então vai orar, não é legal. A pessoa está se levantando e... Gente, a pior coisa aí na rede social, que é muito mais assim, decadente, é muito mais descer mesmo, um nível mais baixo que um cristão, um ser humano de caráter pode descer, é ir diante de uma rede social para tentar difamar o nome de alguém. Sabe? Que ele sabe e tem consciência que a pessoa está certa. E mesmo que a pessoa estiver errada, é melhor ajoelhar e orar. Orar uns pelos outros, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que está de pé, cuida para que não caia. O que é que o Senhor quer nos dizer com isso? Que não tem ninguém na terra que é incaível. Não existe essa palavra, mas eu estou falando agora para os irmãos entenderem. Porque tem gente que acha que é incaível, que tem pessoas que são incaíveis. O que são incaíveis? Que são pessoas que é impossível que ela caia. Não. Todos são seres humanos. Quando a palavra nos diz cuide para que não caias, é porque cada um precisa cuidar de si mesmo para que você mesmo não venha cair. Porque todos estão sujeitos às mesmas tentações. E se nós não vigiarmos 24 horas por dia, se nós não estivermos ligados no Senhor 24 horas por dia, todos estão sujeitos a errar. Se não for o Senhor segurando nas nossas mãos, todos estão sujeitos a errar. Não existe um super-homem, não existe uma super-mulher incaível. Eu creio que, quando Jesus veio na terra, ele era santo. Quando ele esteve na terra, ele é santo, mas quando ele esteve aqui, ele era santo, ele era o Filho de Deus. Mas ele era, a palavra do Senhor nos diz que ele era homem e era Deus. Por que o inimigo tentou a Jesus durante aqueles 40 dias que ele esteve em jejum? Por que o inimigo tentou Jesus? Se ele não achasse que não teria nenhuma possibilidade, que era impossível, que não teria nenhuma possibilidade, que ele não tinha 1% de chance, ele não teria perdido seu tempo para ir tentar Jesus só para tentar, porque ia tentar. Não. Ele tinha chances de tentar ali, de poder, né, o lado de Jesus, que era uma parte humana, né? Tanto Jesus ficou 40 dias em jejum. Ele tentou Jesus para que Jesus caísse. Então imagina nós, seres humanos, que dependemos da graça do Senhor todos os dias, dependemos de Deus segurar nas nossas mãos todos os dias, né? Aqui não tem esse negócio de gente bater e falar, caiu, tem que tomar vergonha. Sim, irmãos, tem gente que tem que tomar vergonha porque cai, não quer se levantar, quer permanecer naquela vida ali. Mas tem gente, irmãos, que o inimigo prepara lá, se a pessoa não vê, a pessoa não está em vigilância, sabe? Então, temos que tomar cuidado na nossa vida. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós fazemos todos os dias. Eu estou falando de falar, não é só no sentido de sair dos lábios, porque hoje em dia devo falar, de escrever nas redes sociais, e as pessoas estão achando que escrever nas redes sociais não é falar mal. Escrever nas redes sociais não é difamar. Escrever nas redes sociais não é maledicência. Escrever nas redes sociais não é tocar. Escrever nas redes sociais não é caluniar. Escrever nas redes sociais não é julgar, e continua sendo a mesma coisa. Só mudou a maneira. Não é com palavras, mas é escrevendo. Tá? Da mesma forma, agindo errado. Então, quando você está na sua casa, você de repente vê um vídeo do irmão, um vídeo da irmã, um vídeo de uma igreja, um vídeo de algo que você não concorde, passe o vídeo e não assista. Se você parar para assistir, assista no sentido de querer entender mais a vontade do Senhor, querer aprender mais de Deus, querer saber se é isso que Deus tem para a sua vida, que você acredita ou você está errado, porque nós sempre devemos buscar do Senhor. Senhor, eu estou certo mesmo? Ou estou errado? É certo isso que eu acredito? Que as pessoas estão pregando aquilo ali, Senhor, aquilo é certo mesmo? Elas estão certas? Ou sou eu que estou errado? Sempre temos que buscar isso do Senhor, né? Mas hoje em dia todo mundo acha que está certo,
Todo mundo acha que está correto, todo mundo acha que é super pessoas, né? Todo mundo agora quer se dizer o dono da verdade. Na verdade, o dono da verdade só tem um, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é o dono da verdade. É só Ele que é o dono da verdade. Nós não, nós somos meros seres humanos que dependemos todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor. Fica essa palavra para o nosso coração, é uma palavra de utilidade pública. Se você puder compartilhar, compartilhe esta palavra e se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações para que possa chegar para você quando for lançado um novo vídeo de uma nova palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe este canal, compartilhe este vídeo, que é de utilidade pública. Ficou grande, mas você pode compartilhar em pedaços. Eu vou colocar em pedaços aqui, mas ficou grande. Mas compartilhe este vídeo, compartilhe o canal, se inscreva, ative as notificações no YouTube, ative as notificações no seu celular, para que chegue para ter você as notificações quando for lançada uma nova palavra, um novo vídeo de palavra, de oração daquilo que Deus ministrar ao meu coração, aos nossos corações, amém? Então fica essa palavra pro teu coração, vamos vigiar nesses dias, para nós não estarmos combatendo, lutando contra Deus. Vamos vigiar, ao invés de nós achar que nós estamos ali combatendo contra a pessoa, não, está lutando contra o próprio Deus, e ninguém pode vencer Deus, né? Eu não vi ninguém pode vencer o Senhor. Então fica na paz do Senhor, fica com essa palavra pro teu coração, e Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus, amém.